Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Com a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. E também agradecidos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia. Vocês que têm compartilhado esses estudos com outras pessoas, grupos, familiares, amigos, outras redes sociais. Isso é muito importante. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Entre lá no YouTube e aí você digita Hora Tranquila. Vai aparecer a nossa página, você clica em inscrever-se. Está em letras vermelhas. Você já estará inscrito. E divulgue para outras pessoas também este canal para que outros possam se inscrever e estudar conosco a Bíblia a cada dia. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Edileuza, de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Geraldina do Carmo, de São Luís, no Maranhão. Antônia Marinho, de Queimadas, na Paraíba. José Ribamar, de Arari, no Maranhão. Zilda, de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Ivânia, que é irmã da Zilda, da Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais este dia que nos concedes, por mais este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a tirar lições para a nossa vida e colocá-la em prática. Pedimos que abençoes todos aqueles que porventura passam por algum momento difícil em sua vida, têm lutas, tribulações, provações, necessidades. Tu conheces cada um, Pai, que confie em Ti, que busque em Ti a solução dos problemas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade a este nosso estudo. Nós estamos na série Fogo da Provação. Quem nunca passou pela provação, não é mesmo? Por um fogo ardente. Quem nunca passou por uma situação que pensava que não havia solução, mas Deus estava presente e Deus deu a vitória. É claro que muitas das vezes passamos por alguma situação e a resposta ela vem diferente daquilo que nós pedimos, porque Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas as provações elas existem em todos os aspectos, todos os âmbitos e também em todas as situações. Mas precisamos continuar firmes, confiando em Deus, porque no mundo Jesus disse que nós teríamos aflições. Então nós temos que confiar na palavra de Deus, confiar nas promessas de Deus, que Ele estará conosco quando passarmos pelas águas, quando passarmos pelo fogo. Enfim, qualquer situação, Deus estará conosco, como vimos no nosso primeiro estudo, semana passada, o Salmo do Pastor, Salmo 23. O pastor ele está sempre presente ali, cuidando e protegendo as ovelhas. Ontem nós falamos aqui sobre as tentações que Satanás nos traz. E ele anda como um leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Então nós temos que estar atentos, alertas, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como é que nós resistimos? É quando nós somos tentados a fazer algo que desagrada a Deus, é nós pedirmos forças a Deus e não fazermos aquilo que desagrada a Deus. Isso é resistir o diabo. Uma outra forma de resistir o diabo que é infalível é nos colocarmos de joelho quando a provação vier, a tentação, porque o diabo ele foge. Se você quer ser forte na fé espiritualmente, quer ser um gigante, tenha sempre o hábito de se prostrar diante de Deus, de ajoelhar, de clamar a Deus. Deus ele vai dar a vitória. Então o diabo ele está sempre procurando nos derrotar, mas se nós resistirmos, buscando em Deus forças, ele fugirá de nós. Hoje nós queremos comentar um pouquinho sobre uma situação que está sendo muito comum hoje em dia, no mundo todo, e isso por causa da influência da mídia, da televisão, dos filmes em cinemas, dos filmes no Netflix, nos nossos aparelhos telefônicos ou mesmo no computador. Nós temos acesso fácil a qualquer coisa. E então o Satanás está usando estes meios para fazer a cabeça, especialmente das crianças, dos juvenis, dos adolescentes,
que ainda não têm a mente formada. Nós que já temos um pouco mais de idade, nós que na nossa época não tinha essas facilidades, né, de redes sociais, da tecnologia, não existia. Nós não fomos tão atacados quanto estão sendo os nossos filhos e nossos netos hoje em dia. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então, não é a ira como nós, seres humanos, sentimos, tá? Nós nos iramos e queremos nos vingar de determinadas pessoas, e não é essa a ira. A ira de Deus, ela é diferente de nós. O sentimento que Deus tem é de tristeza. Deus, ele se entristece quando vê as pessoas se afastando dele, seguindo seus próprios caminhos. Mas, como eu disse agora há pouco, Satanás, ele está usando a mídia, está usando os meios, né, de comunicação tão fáceis que nós temos acesso hoje para influenciar a mente das nossas crianças. As nossas crianças, elas estão sendo influenciadas pelos professores nas escolas públicas, influenciadas para o mal, para o lado errado, para se rebelarem contra os pais. É por isso que nós temos tantos pedidos de oração dos pais pelos filhos, e eles falam: não sei porque meu filho está agindo assim. É porque eles passam 4, 5 horas na escola ou até mais, e ali recebem essas informações. Eles vão tendo a mente transformada pelo que eles vão ouvindo dos professores, a liberalidade que está tendo de um modo geral. E então, em casa, às vezes nós não conversamos com os nossos filhos, e principalmente nós não estudamos a Bíblia com os nossos filhos para mostrarmos a verdade. Às vezes nós pensamos que somente aquela 1 hora, 2 horas que as crianças passam lá na igreja, uma vez por semana vai ser suficiente. Não é. Não dá base. A base precisa ser feita em casa, desde criança. Antes de nascer, os pais já têm que estar conversando com os filhos e procurando colocar na mente das crianças a verdade da palavra de Deus. Eu estou falando para pessoas cristãs, as pessoas que creem na palavra de Deus. Eu não estou falando para os incrédulos, estou falando para nós, filhos de Deus. Então, tudo que nós fizermos, conforme diz aqui Paulo em Romanos 1,18, tem consequências. Tudo, quer seja coisa boa, quer seja ruim, vai ter consequência. E nós temos que estar preparados para as consequências. E até tem um ditado, né, que nós somos livres para plantar o que quisermos, mas nós temos que saber que nós vamos ter que colher aquilo que nós estamos plantando. Então, que possamos estar atentos, vigilantes contra as astutas ciladas do diabo, que nós falamos aqui ontem. Agora vejam ainda o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 1, nos versos 21 a 32. Romanos capítulo 1, versos 21 até o 32, diz assim: Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes como o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém, diz aqui. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas.
espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Veja o que Paulo diz aqui, ele escreveu isso há 2000 anos atrás. As mulheres trocaram os seus costumes naturais por costumes perversos. Mulher com mulher, homem com homem, fala aqui dos homens também. Em vez de ter relações normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. E então vem a consequência. E quando vem a consequência do pecado que eles estão cometendo, de abominação a Deus, eles querem culpar a Deus pelo mal que eles estão sofrendo, pelas escolhas erradas que estão fazendo. Então nós precisamos ter muito cuidado e atenção e educar os nossos filhos na verdade, desde crianças bem pequenas, ainda não sabendo falar. Nós temos que estar falando da verdade da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos tenebrosos, difíceis, e vai ficar ainda pior. É por isso que os filhos estão tão rebeldes em casa, estão desobedientes, ingratos, irreverentes. É a situação que nós estamos vivendo. Porque são influenciados pela mídia, como eu disse agora há pouco, pelos filmes, pelos desenhos. Os próprios desenhos que as crianças, os bebezinhos, estão assistindo, já tem maldade ali naquele desenho. Às vezes nós adultos não vemos, mas a criança percebe, isso vai formando a mente da criança. É por isso que está tão normal nós vermos aí, encontrarmos na rua jovens, né? Menina com menina, rapaz com rapaz, beijando na boca, na frente de todo mundo, andando abraçados. Irmãos, que escândalo que nós estamos vivendo. E então, como diz aqui o apóstolo Paulo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Mas como eu disse, a ira de Deus não é a ira como a nossa, é tristeza no coração de Deus por essa situação. Deus não criou o ser humano para que o homem vivesse com o homem, se relacionasse com o homem, nem mulher com mulher. Deus criou o homem para se relacionar com a mulher e mulher com o homem. Leia esse capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 21 principalmente. Leia com atenção e oração. Veja o que está acontecendo no nosso meio. Mesmo dentro da igreja nós temos tantos casos de mulheres se relacionando com mulheres e homens com homens. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que o Espírito Santo trabalhe conosco, nos dando sabedoria para lidar com essa situação, e que trabalhe na mente e no coração daqueles que estão praticando essas abominações, para que sejam transformadas pelo poder de Deus. Então, vejam que as pessoas, por que elas chegaram a esse ponto? Primeiro, por causa da mídia, né? E segundo, porque consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, e o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Vejam, leia o capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 21 a 32. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa logo intervir e enviar o seu Filho amado Jesus para retornar, para nos buscar. Estamos vivendo tempos piores do que o tempo de Sodoma e Gomorra. Queremos deixar a todos vocês, mais uma vez, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, finalizando o estudo de hoje. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, que Deus nos abençoe.